Espírito Santo, entre na minha casa e faça uma limpeza espiritual e quebre a força do inimigo. Quantas vezes você já sentiu que a sua casa estava pesada, que o ambiente parecia carregado e que algo invisível sugava a sua paz? Talvez as brigas aumentaram sem motivo. Talvez o sono foi roubado por perturbações noturnas. Talvez você percebeu que o inimigo se levantou contra o seu lar e, em silêncio, vem tentando destruir aquilo que você mais ama. Hoje, eu não estou aqui para trazer palavras bonitas, mas para confrontar uma realidade espiritual que precisa ser encarada de frente. O mal não pede licença para entrar, ele procura brechas. E se você não fechar essas portas, ele continuará agindo, roubando sua paz, trazendo desânimo e afastando você da presença de Deus. É exatamente neste ponto que precisamos chamar o Espírito Santo para agir. Ele é a única presença capaz de purificar os ambientes, de trazer libertação e de quebrar as correntes que insistem em aprisionar sua vida. Como está escrito em Salmos 91, 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Essa promessa é para você, é para a sua família, é para a sua casa. Mas ela só se cumpre quando você se levanta em oração, quando decide convidar o Espírito Santo a entrar e assumir o controle de tudo. Meu amigo e minha amiga, este vídeo não é apenas mais uma oração. É um clamor de guerra, é um ato de fé. É uma decisão que pode mudar o destino do seu lar. Se você ficar comigo até o fim, verá que cada palavra liberada será como uma chave para abrir portas de vitória, proteção e paz dentro da sua casa. Prepare o seu coração, porque agora vamos clamar juntos pedindo: Espírito Santo, entre na minha casa, faça uma limpeza espiritual e quebre as forças do inimigo. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, suplicando com todo o peso da minha alma que o Senhor entre agora nesta casa e estabeleça aqui a sua autoridade absoluta. Não aceito que o inimigo ocupe espaços que pertencem unicamente a ti. Que cada sombra seja dissipada pelo teu fogo, que cada corrente invisível seja quebrada pelo teu poder, que cada fortaleza espiritual construída contra esta família seja reduzida a nada. Espírito Santo, eu levanto a minha voz em clamor, porque sei que onde o Senhor se manifesta, as trevas não resistem, os espíritos de perturbação fogem e todo jugo de opressão é destruído. Assim como está escrito em 2 Coríntios 3,17, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu invoco esta liberdade agora sobre cada pessoa, sobre cada ambiente e sobre cada detalhe desta casa. Espírito Santo, expulsa com tua presença tudo o que não procede de ti. Que o ar pesado se torne leve, que a atmosfera carregada se converta em ambiente de paz, que os olhos espirituais sejam abertos para enxergar que o Senhor está no comando. Rompe com toda mentira que o inimigo plantou neste lar. Destrói toda palavra de maldição lançada contra esta família. Cala a voz da acusação que tenta roubar a alegria e o descanso. Espírito Santo, eu clamo para que os teus anjos guerreiros estejam posicionados em cada canto desta casa, guardando a entrada, protegendo as janelas, estabelecendo um cerco de proteção que nenhum ataque maligno seja capaz de atravessar. Que esta seja a hora da mudança definitiva, o momento em que a sujeira espiritual é arrancada e a santidade do Senhor toma lugar. Espírito Santo, que tua chama queima tudo aquilo que se levanta como resistência. Se houver raízes de inveja, que sejam arrancadas. Se houver pactos ocultos contra esta família, que sejam desfeitos. Se houver lembranças de dor sendo usadas como brechas, fecha-as com tua presença. Espírito Santo, eu não aceito que este lar seja território do inimigo. Eu declaro com ousadia que este ambiente é consagrado ao Senhor.
E diante desta declaração, nenhuma força contrária pode prevalecer. O teu poder é como martelo que esmiuça a pedra, é como espada afiada que corta as amarras invisíveis, é como rio impetuoso que leva embora a sujeira escondida. Toma posse deste espaço, porque ele não pertence a ninguém mais além de ti. Espírito Santo, levanta o teu estandarte de vitória sobre esta casa, que as paredes sejam testemunhas do teu poder, que os cômodos se encham de tua presença e que cada passo dado dentro deste lar seja sinal de que o Senhor governa aqui. Eu clamo para que toda obra de feitiçaria, toda seta de enfermidade, toda perturbação noturna, todo espírito de confusão seja agora despedaçado e lançado para fora. Espírito Santo, eu não apenas peço, eu ordeno em tua autoridade que o inimigo não tenha mais espaço neste lugar, que o silêncio da noite seja cheio de tua paz. Que amanhã traga esperança renovada e que nenhum visitante invisível encontre refúgio nesta casa. Aqui só permanece a tua presença, o teu reino e a tua glória. Espírito Santo, fortalece as pessoas que habitam neste lar para que não cedam ao medo nem se dobrem às pressões externas. Que cada coração seja revestido com a armadura da fé, que cada mente seja protegida pelo capacete da salvação, e que cada vida esteja firme na tua palavra como escudo contra os ataques do inimigo. Espírito Santo, desperta nos moradores desta casa uma autoridade nova, uma coragem sobrenatural para rejeitar o mal, para discernir ciladas e para permanecer firmes em oração. Que esta seja a geração de guerreiros espirituais, que não se dobram diante das ameaças, mas permanecem inabaláveis na certeza de que o Senhor reina sobre todas as coisas. Espírito Santo, transforma esta casa em território sagrado, um altar vivo levantado em honra ao teu nome. Que todos que entrarem por estas portas sintam o impacto da tua presença, sejam tocados pela tua paz e percebam que aqui há algo diferente. Aqui há luz, a vida, a vitória. Espírito Santo, não permitas que esta oração seja apenas palavras, mas que seja decreto no mundo espiritual, estabelecendo proteção, libertação e santificação. Que cada cômodo, cada objeto e cada morador esteja agora debaixo da tua cobertura, blindado contra o inimigo e marcado pelo selo da tua presença. Que este lar seja exemplo do teu poder, testemunho vivo de que o Senhor entra, limpa, transforma e estabelece um novo começo onde antes havia desespero. Espírito Santo, eu clamo para que o Senhor estenda a tua mão poderosa sobre cada mente presente neste lar e faça uma limpeza profunda, arrancando todo pensamento que não vem de ti. Muitas vezes o inimigo lança setas invisíveis, palavras de derrota, lembranças dolorosas e ideias de fracasso que se transformam em prisões internas. Mas hoje, Espírito Santo, eu declaro que nenhuma dessas correntes mentais permanecerá. Remove agora os ecos de medo, os ruídos da insegurança, as mentiras que insistem em dizer que não há saída. Que cada pensamento contrário à verdade do Senhor seja aprisionado e lançado fora, para que haja espaço apenas para a luz da tua palavra. Espírito Santo, substitui as vozes da confusão pela tua voz clara e firme. Onde houver pensamentos acelerados e desordenados, traz ordem. Onde houver desespero, planta esperança. Onde houver dúvida, estabelece fé inabalável. Espírito Santo, toca nos pensamentos que se repetem como círculos intermináveis de preocupação e quebra esse ciclo agora. Que os moradores desta casa aprendam a meditar no que é bom, justo, puro e edificante, como está escrito em Filipenses 4:8. Espírito Santo, planta em cada mente sementes de paz, que cresçam como árvores fortes, capazes de resistir aos ventos mais violentos. Espírito Santo, que a mente de cada pessoa seja lavada pelo teu poder e se torne campo fértil para receber sonhos novos.
Onde o inimigo plantou medo do futuro, arranca pela raiz. Onde ele tentou colocar pensamentos de desistência, substitui por visões de vitória. Espírito Santo, dá criatividade aos que precisam de soluções, sabedoria aos que enfrentam decisões e calma aos que estão em meio a tempestades internas. Que nenhum ataque invisível consiga aprisionar o raciocínio, que nenhuma voz de opressão tenha espaço para confundir. Espírito Santo, que a mente seja livre, lúcida e firmada na tua verdade. Espírito Santo, remove toda lembrança que serve de ferida aberta. Se houver memórias de rejeição, de perdas ou de palavras de destruição, coloca a tua mão curadora sobre elas e transforma em testemunhos de superação. Onde o inimigo usou o passado para alimentar a dor, muda a narrativa e mostra que cada cicatriz pode se tornar sinal de vitória. Espírito Santo, ensina cada coração a não viver aprisionado em lembranças, mas a caminhar com os olhos fixos na promessa de um amanhã restaurado. Que as mentes desta casa estejam livres do peso da culpa, livres do veneno da acusação, livres da voz do inimigo. Espírito Santo, ergue uma muralha invisível contra todo pensamento de derrota que tenta se levantar. Se o inimigo diz, você não pode, que a tua voz declare, em Cristo tudo é possível. Se ele insiste em sussurrar, você está sozinho, que o Senhor relembre, eu nunca te deixarei nem te abandonarei. Espírito Santo, que a mente de cada pessoa aqui seja alinhada com a verdade eterna, que cada pensamento seja filtrado pela tua presença e que nenhuma mentira tenha força para permanecer. Cria dentro desta casa um ambiente mental blindado, onde a fé governa, a esperança guia e a tua palavra é a última voz. Espírito Santo, sela cada pensamento com o poder da tua presença. Que a mente de cada habitante desta casa seja um espaço consagrado, protegido contra a invasão do inimigo e repleto de inspiração para caminhar segundo a tua vontade. Que cada dia comece com pensamentos de gratidão, que cada noite termine com pensamentos de descanso e que em todo tempo haja uma mente centrada em ti. Espírito Santo, que os pensamentos não sejam mais território de guerra, mas sim lugar de paz, refúgio de sabedoria e fonte de esperança. A partir deste momento, que nenhuma seta mental encontre abrigo, pois este lar pertence ao Senhor e está debaixo da tua direção. Espírito Santo, eu clamo para que o Senhor desça sobre os corações desta casa e realize uma purificação completa dos sentimentos que foram contaminados pelo ódio, pela mágoa e pela decepção. Quantas vezes palavras feriram mais do que espadas, e olhares silenciosos deixaram marcas profundas. Quantas vezes a raiva foi alimentada em vez do perdão, e o ressentimento construiu muralhas que afastaram pessoas que deveriam estar unidas. Espírito Santo, vem com teu poder e quebra agora esses muros invisíveis, arranca as raízes da amargura, destrói as correntes da frieza emocional e substitui cada espaço de dor por uma fonte abundante de amor verdadeiro. Que os corações desta casa experimentem um recomeço, uma oportunidade de sentir novamente a paz que vem de ti. Espírito Santo, visita as feridas escondidas, aquelas que ninguém ousa mostrar, mas que sangram em silêncio. Muitas vezes, os moradores desta casa carregam no peito cicatrizes antigas que ainda pesam, lembranças de palavras ditas em momentos de ira, recordações de traições e injustiças que deixaram marcas profundas. Espírito Santo, derrama bálsamo sobre cada ferida oculta e transforma a dor em superação. Ensina-os a liberar perdão, não porque o outro mereça, mas porque o perdão liberta e abre espaço para a tua presença. Onde houver frieza, aquece. Onde houver distância, aproxima. Onde houver orgulho, coloca humildade. Espírito Santo, que o amor seja maior que a ofensa e que a reconciliação vença a separação. Espírito Santo, toca nas emoções que foram corrompidas pela ansiedade e pela insegurança.
Quantas vezes o coração se agita por medo do amanhã e quantas vezes as emoções oscilam como um barco sem direção em meio a tempestades. Mas agora eu peço, traz estabilidade emocional a cada um. Que os sentimentos não sejam mais dominados pelo medo, mas sejam fortalecidos pela confiança. Espírito Santo, transforma lágrimas de desespero em lágrimas de gratidão, substitui a inquietação por serenidade, remove a solidão e traz o calor do teu cuidado. Faz nascer dentro deste lar a certeza de que cada sentimento pode ser guiado por ti e não mais pelo inimigo. Espírito Santo, derruba as máscaras que escondem emoções verdadeiras. Muitas vezes, os que habitam esta casa sorriram para esconder dor, falaram palavras de coragem quando por dentro estavam quebrados e se calaram quando desejavam gritar por ajuda. Mas hoje eu clamo para que o Senhor libere cada coração da necessidade de fingir. Que a sinceridade floresça, que os sentimentos sejam expressos sem medo, que haja espaço para vulnerabilidade, porque onde há verdade, há cura. Espírito Santo, restaura a confiança perdida e abre caminhos para relacionamentos transparentes, onde cada um pode ser visto e amado como realmente é. Espírito Santo, quebra os laços da tristeza profunda, da depressão e da opressão emocional. Se alguém nesta casa sente que vive em escuridão, levanta-o agora com a luz da tua presença. Se existe um coração esmagado pelo peso da vida, Espírito Santo, ergue-o com tua mão poderosa. Se há alguém que sente que não vale nada, mostra o valor inestimável que cada um tem diante de ti. Que a tristeza seja transformada em alegria, que a desesperança seja substituída pela fé, que a escuridão seja dissipada pela luz do Senhor. Espírito Santo, traz vida onde o inimigo semeou morte e coloca riso onde antes havia apenas choro. Espírito Santo, sela este lar com sentimentos de amor, compaixão e paz duradoura. Que os que moram aqui aprendam a olhar uns para os outros com misericórdia, a apoiar-se nos dias difíceis e a celebrar juntos as pequenas vitórias. Espírito Santo, que cada abraço seja carregado da tua ternura, que cada palavra seja cheia de edificação e que cada gesto revele a tua bondade. Faz deste lar um lugar onde as emoções não são armas de destruição, mas instrumentos de união. Que a purificação dos sentimentos seja tão profunda que todos percebam que o Senhor habita aqui e que nada do inimigo poderá se estabelecer contra o amor que o Senhor derrama sobre esta família. Espírito Santo, levanto minha voz em clamor para que o Senhor erga agora uma barreira intransponível ao redor desta casa e de cada pessoa que nela habita. O inimigo trabalha nas sombras, lançando ataques invisíveis, setas envenenadas e armadilhas disfarçadas, mas nenhuma de suas estratégias é capaz de resistir diante do poder da tua presença. Espírito Santo, envolve este lar com um escudo de fogo, um cerco que paralise todo intento maligno antes mesmo que ele consiga tocar a porta de entrada. Que os ares desta casa sejam limpos de toda influência contrária, que os ambientes sejam santificados e que nenhum espírito de perturbação, medo ou destruição consiga se estabelecer aqui. Espírito Santo, anula toda obra de feitiçaria, toda palavra maldita, toda maldição lançada de forma oculta contra esta família. Se alguém pronunciou palavras de inveja, desejo de derrota ou ódio, quebra agora esses laços invisíveis. Que cada maldição seja transformada em bênção. Que cada palavra de destruição seja revertida em vitória. Que cada seta lançada retorne ao pó de onde veio. Espírito Santo, cobre este lar com o sangue do Cordeiro e torna o território inviolável, blindado contra toda força contrária. Que os que tentarem levantar acusações sejam confundidos, que os que planejarem ciladas sejam envergonhados e que todos saibam que aqui habita o Senhor. Espírito Santo, expõe as obras ocultas que o inimigo tenta esconder.
Se existem armadilhas disfarçadas em relacionamentos, negócios, escolhas ou até nos caminhos que esta família pretende trilhar, revela cada detalhe e dá discernimento para não cair em nenhuma delas. Que nada permaneça escondido diante da tua luz, porque onde o Senhor se manifesta, tudo é revelado. Espírito Santo, abre os olhos espirituais desta família para que percebam os movimentos invisíveis e não sejam surpreendidos pelas emboscadas do mal. Que a visão deles não seja limitada apenas ao que os olhos naturais podem ver, mas que sejam guiados pelo discernimento da tua presença em cada passo. Espírito Santo, coloca anjos guerreiros em posição ao redor desta casa, como sentinelas de fogo que vigiam noite e dia. Que eles guardem as portas, as janelas e cada entrada espiritual, para que nada contaminado consiga atravessar. Espírito Santo, eu clamo para que esses anjos estejam armados com espadas flamejantes, prontos para desfazer os planos do inimigo. Que este lar seja rodeado por uma muralha invisível, tão sólida que nenhuma força das trevas consiga romper. Que até mesmo nos momentos de sono, quando os moradores estão mais vulneráveis, a tua proteção permaneça ativa, impedindo pesadelos, perturbações noturnas e opressões malignas. Espírito Santo, neutraliza as setas lançadas contra a saúde, contra as finanças e contra os relacionamentos desta família. Que todo ataque que tenta destruir a harmonia, roubar a paz ou minar a confiança seja cancelado agora. Se o inimigo tenta trazer enfermidades, que a saúde seja preservada. Se ele tenta gerar desentendimentos, que a união prevaleça. Se ele tenta secar as fontes de provisão, que a abundância seja multiplicada. Espírito Santo, transforma cada tentativa de ataque em motivo de testemunho, mostrando que o Senhor sempre se levanta em defesa dos que confiam em Ti. Espírito Santo, sela este lar com a certeza de que nenhuma arma forjada contra esta casa prosperará. Que os moradores vivam seguros de que estão escondidos debaixo da Tua sombra, guardados pela Tua mão e protegidos pela Tua autoridade. Que o medo seja arrancado, que a confiança seja fortalecida e que cada pessoa saiba que não precisa temer ataques ocultos, porque o Senhor é maior do que qualquer inimigo. Espírito Santo, estabelece aqui um refúgio inquebrável, onde a presença do Senhor é o escudo, a proteção e a fortaleza eterna. Que esta casa seja conhecida como território do Altíssimo, onde nenhuma força contrária ousa permanecer. Espírito Santo, eu clamo para que o Senhor caminhe agora por cada cômodo desta casa, desde a entrada até o lugar mais oculto, e toque em cada objeto, cada parede, cada detalhe físico que compõe este lar. Onde houver algo impregnado por lembranças de dor, por influências negativas ou por marcas invisíveis de batalhas espirituais, que seja agora quebrado pelo Teu poder. Espírito Santo, consagra o ar que respiramos, o chão que pisamos e cada espaço físico que faz parte desta casa. Que não haja cantos escuros nem ambientes pesados, mas que todos os lugares sejam preenchidos pela Tua presença viva. Onde antes havia peso, que agora haja leveza. Onde antes havia opressão, que agora haja paz. Onde antes o inimigo tentou se esconder, que o Teu fogo purificador revele e destrua. Espírito Santo, toca nas paredes e remove todo o registro invisível de palavras negativas que foram ditas aqui dentro. Muitas vezes, brigas, discussões e ofensas ecoaram neste espaço e deixaram marcas que se tornaram feridas espirituais. Mas eu clamo agora, apaga esses rastros, limpa a atmosfera e substitui a memória da dor por uma atmosfera de paz e comunhão. Espírito Santo, que cada quarto seja lugar de descanso verdadeiro, que cada sala seja ambiente de comunhão, que cada cozinha seja espaço de provisão e que até os corredores e cantos mais silenciosos sejam tomados pela Tua presença. Espírito Santo,
Eu te peço que consagres cada objeto que existe neste lar. Se algum item entrou trazendo contaminação espiritual, que seja revelado e retirado. Nada que carregue maldição, inveja ou negatividade permanecerá nesta casa. Espírito Santo, santifica móveis, roupas, utensílios e até os detalhes que parecem insignificantes, porque tudo aqui pertence ao Senhor. Que não reste espaço para qualquer influência oculta. Que os moradores tenham discernimento para separar o que edifica do que abre brechas. Espírito Santo, cria um ambiente limpo e protegido, onde a única influência dominante seja a do Senhor. Espírito Santo, toca nas portas desta casa. Que elas sejam como portais de bênçãos, permitindo a entrada apenas do que traz vida e impedindo qualquer investida do mal. Que a entrada seja consagrada como ponto de passagem para a paz e que nenhuma pessoa, carregando intenções malignas, consiga permanecer ao cruzar por ela. Espírito Santo, unge também as janelas, para que a claridade da tua presença seja como luz constante, que dissipa a escuridão e impede que espíritos de perturbação se aproximem. Faz de cada detalhe físico um testemunho vivo da tua ação libertadora. Espírito Santo, toca no chão desta casa e transforma-o em solo consagrado. Cada passo dado aqui seja passo seguro, cada caminho percorrido dentro deste lar seja sinal de que o Senhor habita. Que o inimigo não tenha onde se firmar, que não haja brechas escondidas, que nada seja usado como ponto de contato para trazer maldição. Espírito Santo, se alguma vez este lugar foi usado para práticas que não te agradam, purifica agora com o teu fogo. Que este lar seja lembrado não pelo passado, mas pela transformação radical que o Senhor realizou nele. Espírito Santo, estabelece este ambiente físico como um altar de vitória. Que cada visita perceba algo diferente ao entrar aqui. Que o ar seja leve, que a atmosfera seja pura e que o coração de todos que entrarem seja tocado pela tua presença. Espírito Santo, liberta cada canto, cada detalhe, cada espaço e faz desta casa um refúgio seguro, onde a tua glória permanece dia e noite. Que não seja apenas um lugar para morar, mas um espaço consagrado, blindado contra o mal e cheio de vida, paz e proteção. Espírito Santo, eu clamo com toda a intensidade da minha alma para que o Senhor manifeste agora o teu poder neste lar e quebre todas as forças do inimigo que tentaram se levantar contra esta casa e contra os que nela habitam. O inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas eu declaro em tua presença que nenhuma de suas estratégias prevalecerá. Espírito Santo, desfaz as amarras que estavam ocultas, arranca os grilhões invisíveis que prendiam esta família e lança por terra toda a fortaleza espiritual construída contra este ambiente. Que as forças das trevas, que se alimentam do medo, da discórdia e da opressão, sejam desmascaradas e expulsas diante da tua presença gloriosa. Este é o território do Senhor, e nenhuma autoridade maligna poderá governar onde o teu Espírito habita. Espírito Santo, que as correntes que estavam sufocando mentes e corações sejam quebradas neste exato momento. Se havia vozes de acusação que traziam peso, silencia-as. Se havia pensamentos de derrota, destrói-os. Se havia influências malignas tentando apagar a fé, anula-as agora. Espírito Santo, estabelece neste lar uma atmosfera de vitória, onde os moradores não caminham mais sob a sombra da opressão, mas sob a luz da liberdade que só o Senhor pode dar. O inimigo tentou plantar desânimo, mas o Senhor planta esperança. O inimigo tentou semear divisão, mas o Senhor estabelece unidade. O inimigo tentou roubar o descanso, mas o Senhor devolve a paz completa. Espírito Santo, eu te peço que desfaças cada armadilha levantada contra esta casa. Se houve palavras de maldição lançadas por inveja, que sejam desfeitas agora.
Se houve trabalhos ocultos preparados contra esta família, que sejam queimados pelo teu fogo santo. Se houve dardos inflamados lançados no silêncio da noite, que sejam neutralizados e destruídos antes de alcançar este lar. Espírito Santo, mostra que o poder do inimigo não tem peso diante da tua autoridade. Onde Satanás tentou colocar cadeados, o Senhor coloca chaves de libertação. Onde ele ergueu muralhas, o Senhor derruba com um sopro. Onde ele declarou derrota, o Senhor escreve vitória. Espírito Santo, eu clamo para que o teu poder se manifeste como um terremoto espiritual, abalando as estruturas das trevas que ainda resistem. Que este lar seja sacudido pela tua presença, até que tudo o que não vem de ti seja removido. Espírito Santo, quebra as correntes de vícios, as correntes de enfermidades repetidas, as correntes de pobreza e escassez que o inimigo tentou estabelecer como maldição hereditária. Declaro que não há mais espaço para ciclos de destruição, porque o Senhor é quem escreve uma nova história para esta casa. Que todo laço oculto seja cortado, que toda raiz maligna seja arrancada e que nada do inimigo permaneça de pé. Espírito Santo, cobre esta casa com autoridade de guerra. Que os moradores recebam força para resistir em oração, ousadia para declarar vitória e coragem para não se calar diante das trevas. Espírito Santo, unge as palavras deles, para que quando abrirem a boca, a tua verdade seja proclamada e o inimigo seja envergonhado. Que esta família se torne uma fortaleza espiritual, onde cada um se levanta não como vítima, mas como guerreiro. Que o inimigo saiba que aqui não há terreno livre, porque este lar é território consagrado ao Senhor. Espírito Santo, estabelece sobre esta casa o decreto de vitória, para que nunca mais seja refém de forças contrárias. Espírito Santo, eu declaro com autoridade que o inimigo foi derrotado e que suas forças foram quebradas. Que a vitória seja sentida em cada detalhe desta casa. No ar que se respira, nas conversas que acontecem, nos sonhos que renascem. Que a libertação seja tão visível que até os visitantes percebam que aqui o Senhor reina. Espírito Santo, que esta casa seja testemunho vivo do teu poder, sinal de que quando o Senhor entra, o inimigo tem que sair. Que nunca mais a escuridão domine, que nunca mais a opressão permaneça, que nunca mais a derrota seja aceita. Espírito Santo, este lar está marcado pela vitória que só o Senhor pode dar. Espírito Santo, eu clamo para que o Senhor una cada coração desta família com laços que não podem ser rompidos pelo tempo, pelas circunstâncias ou pelas investidas do inimigo. Muitas vezes, o adversário tenta semear divisão por meio de mal-entendidos, mágoas, distâncias emocionais e até conflitos gerados por pequenas coisas. Mas agora eu peço, sela este lar com a cola do teu amor, que não se desgasta e não se quebra. Espírito Santo, derrama tua presença sobre os relacionamentos desta casa e impede que qualquer semente de discórdia encontre espaço para crescer. Que cada membro aprenda a valorizar o outro, a cuidar um do outro, a proteger um ao outro, porque onde existe unidade, a vitória se estabelece e nenhuma força contrária consegue penetrar. Espírito Santo, fortalece os pais desta casa para que sejam exemplos de caráter, de fé e de perseverança. Que eles não apenas falem sobre valores, mas que vivam como modelos que os filhos podem olhar e seguir. Dá-lhes paciência para ensinar, sabedoria para corrigir, ternura para acolher e coragem para guiar. Que a autoridade deles seja marcada não pela dureza, mas pelo respeito que nasce do amor. Espírito Santo, protege o coração deles contra o peso das responsabilidades e renova suas forças para que nunca desistam de lutar pela família. Que cada gesto deles seja reflexo do cuidado do Senhor, tornando o lar um espaço seguro e firme. Espírito Santo, visita também os filhos desta casa.
Que cada um, independente da idade, seja alcançado pela tua presença e sinta orgulho de fazer parte desta família. Protege-os contra más influências, afasta amizades destrutivas, livra-os de armadilhas preparadas para desviar seus caminhos. Espírito Santo, coloca no coração deles gratidão pelos pais, respeito pelos mais velhos e disposição para contribuir com a paz no lar. Que aprendam a dialogar sem medo, a pedir perdão quando errarem, a perdoar quando forem ofendidos. Espírito Santo, guia os passos deles para que não se afastem do caminho da verdade, mas cresçam em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Espírito Santo, fortalece os relacionamentos conjugais dentro desta casa. Onde houver frieza, traz calor. Onde houver silêncio que distancia, traz diálogo sincero. Onde houver feridas acumuladas, traz restauração. Que os casais aprendam a se olhar não como adversários, mas como parceiros que caminham lado a lado na mesma batalha. Espírito Santo, quebra os planos do inimigo que tenta usar pequenas brechas para gerar grandes divisões. Que o amor seja renovado, que o compromisso seja reafirmado e que a aliança firmada diante de ti seja sustentada todos os dias pela tua graça. Espírito Santo, eu clamo para que cada pessoa desta família seja revestida com tua força para resistir às pressões externas. O mundo oferece caminhos fáceis que levam à destruição, mas o Senhor oferece a estrada estreita que conduz à vida. Que cada um seja firme o suficiente para rejeitar as propostas enganosas e discernir entre o certo e o errado. Espírito Santo, coloca coragem em cada coração para permanecer fiel, mesmo quando for difícil. Que ninguém nesta casa se curve às tentações, mas que todos permaneçam como guerreiros, que defendem a fé com determinação. Que juntos se apoiem nas dificuldades e se alegrem nas vitórias. Espírito Santo, estabelece este lar como um farol de unidade, onde cada pessoa encontra segurança e força para continuar. Que os vizinhos percebam que aqui existe algo diferente. Não é apenas uma família comum, mas uma família sustentada pelo Senhor. Que os momentos de mesa sejam marcados por alegria, que as conversas sejam cheias de vida, que as orações sejam constantes e que os abraços sejam sinceros. Espírito Santo, sela esta família de tal maneira que mesmo quando vierem tempestades, eles permaneçam firmes, unidos e inabaláveis. Que seja um exemplo para outros lares e testemunho vivo de que quando o Senhor fortalece uma família, nenhuma força do inimigo consegue derrubar. Espírito Santo, eu clamo para que o Senhor visite este lar e sopre um renovo espiritual tão intenso que nenhum coração permaneça no mesmo estado. Quantas vezes a rotina, o cansaço e as lutas diárias drenam as forças e enfraquecem a fé, levando os moradores desta casa a viverem como se estivessem em um deserto sem água. Mas eu peço que, neste momento, o Senhor libere sobre cada pessoa um vento fresco de esperança, um sopro novo de coragem, uma chama que reacenda a fé apagada. Espírito Santo, que este renovo seja tão real que cada um volte a sentir o prazer da oração, o desejo pela leitura da palavra e a alegria de permanecer na tua presença. Que este lar seja conhecido não pela fraqueza, mas pela intensidade da fé que se levanta em meio às dificuldades. Espírito Santo, renova as forças daqueles que se sentem cansados demais para continuar. Muitos carregam fardos pesados, responsabilidades que drenam energia e pressões que esgotam as emoções. Mas o Senhor é fonte inesgotável de poder, e diante da tua presença não há coração abatido que não seja restaurado. Espírito Santo, coloca sobre cada pessoa uma coragem nova, uma energia que supera limites humanos e uma disposição para recomeçar. Onde havia desânimo, traz motivação. Onde havia exaustão, traz descanso verdadeiro. Onde havia desistência, coloca novamente a vontade de lutar.
Espírito Santo, renova não apenas o corpo, mas o espírito, para que todos nesta casa sejam fortalecidos de dentro para fora. Espírito Santo, renova a fé que foi abalada pelas circunstâncias. Muitas vezes os ataques do inimigo, as notícias ruins e os desafios da vida fazem o coração duvidar, enfraquecendo a confiança nas promessas do Senhor. Mas agora eu clamo, reacende a chama da fé neste lar. Que cada pessoa volte a crer que o impossível pode acontecer, que o Senhor ainda realiza milagres, que nada está perdido. Espírito Santo, quebra a incredulidade, destrói as dúvidas e planta uma fé firme, capaz de resistir às maiores tempestades. Que cada oração feita nesta casa seja carregada de convicção e que cada pedido suba como incenso diante do Senhor, trazendo respostas e testemunhos de vitória. Espírito Santo, renova o amor que se esfriou. Muitas vezes a frieza espiritual toma conta sem ser percebida, e a paixão pelo Senhor é substituída por distrações passageiras. Mas eu clamo, traz de volta o primeiro amor. Que cada pessoa desta casa volte a se alegrar ao falar contigo. Volte a sentir prazer em estar na tua presença. Volte a viver uma fé vibrante e cheia de expectativa. Espírito Santo, retira o peso da religiosidade vazia e substitui por uma vida espiritual autêntica, marcada por intimidade e entrega. Que este lar seja um espaço de encontros reais com o Senhor e não apenas de formalidades. Espírito Santo, renova os sonhos espirituais que foram abandonados. Muitos tinham promessas, chamados e ministérios que foram deixados de lado por causa da pressão, da falta de ânimo ou das setas do inimigo. Mas hoje eu clamo, desperta novamente esses sonhos, que cada pessoa volte a acreditar que o Senhor pode usá-los poderosamente. Espírito Santo, abre seus olhos para enxergar que ainda há propósito, ainda há destino, ainda há planos que não foram cancelados. Que cada coração seja reacendido com a certeza de que o Senhor ainda não terminou a obra nesta casa, mas está apenas começando algo maior. Espírito Santo, sela este renovo como marca permanente sobre esta família. Que não seja apenas um momento passageiro de emoção, mas um recomeço sólido, profundo e transformador. Que a cada manhã os moradores desta casa acordem com nova disposição para buscar o Senhor e que a cada noite se deitem com a paz de quem sabe que está debaixo da tua cobertura. Espírito Santo, que este lar seja lembrado como lugar de renovo, onde cada pessoa que entra sai fortalecida, onde cada oração reacende chamas, onde cada encontro com o Senhor produz vida. Que este renovo seja tão poderoso que o inimigo jamais consiga roubar novamente a alegria espiritual desta casa. Espírito Santo, eu clamo para que o Senhor estabeleça neste lar uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que não se abala com as tempestades da vida e que permanece firme mesmo em meio ao caos. Muitas vezes, notícias ruins, dificuldades financeiras, enfermidades ou crises familiares tentam roubar a tranquilidade do coração, mas o Senhor é aquele que acalma a tempestade com uma palavra. Espírito Santo, sopra sobre esta casa um descanso profundo, uma serenidade que vai além do entendimento humano e que guarda mentes e corações. Que cada pessoa sinta a segurança de estar protegida debaixo da tua sombra e que nada externo seja capaz de destruir a paz que o Senhor concede. Espírito Santo, silencia agora toda voz de medo que ecoa no íntimo dos moradores desta casa. Se havia ansiedade pelo futuro, transforma em confiança. Se havia pavor das más notícias, transforma em esperança. Se havia pensamentos de desespero, substitui por convicção de vitória. Espírito Santo, coloca sobre cada pessoa uma tranquilidade sobrenatural, tão firme que o inimigo não consiga abalar.
Que os moradores desta casa não sejam guiados pela instabilidade das emoções, mas pela certeza de que o Senhor governa todas as coisas. Que o coração deles esteja guardado como fortaleza, blindado contra a perturbação e firme na promessa de que o Senhor é o príncipe da paz. Espírito Santo, visita os ambientes desta casa e expulsa toda a opressão que se manifesta em brigas, discussões ou atmosferas pesadas. Se algum cômodo foi marcado por gritos, lágrimas e mágoas, purifica agora com tua presença e estabelece ali um ambiente de harmonia. Que as palavras dentro deste lar sejam brandas, que os gestos transmitam carinho e que as conversas tragam alívio em vez de dor. Espírito Santo, transforma esta casa em refúgio para quem entra, em abrigo para quem mora e em testemunho vivo de que o Senhor habita aqui. Onde antes havia tensão, que agora haja leveza. Onde antes havia desconfiança, que agora haja confiança. Onde antes havia guerra, que agora haja reconciliação. Espírito Santo, eu clamo para que esta paz não seja frágil, mas inabalável. Que ela não dependa de salários, de diagnósticos, de circunstâncias externas, mas que seja uma paz sustentada pela tua presença constante. Mesmo que o mundo ao redor esteja em colapso, que esta família permaneça firme, sorrindo em meio às dificuldades e descansando em meio às batalhas. Espírito Santo, dá a cada um aqui um coração confiante, capaz de declarar em voz alta: eu sei em quem tenho crido. Que a fé deles se torne o alicerce dessa paz e que nenhuma tentativa do inimigo consiga roubar aquilo que o Senhor já estabeleceu. Espírito Santo, ensina cada pessoa desta casa a ser portadora dessa paz, também fora do lar. Que eles sejam capazes de levar serenidade ao ambiente de trabalho, de transmitir calma em meio ao trânsito, de oferecer consolo em momentos de crise. Espírito Santo, transforma-os em agentes da tua paz, para que não apenas recebam, mas também compartilhem. Que cada abraço deles seja carregado de tranquilidade, que cada palavra seja uma fonte de alívio, que cada atitude reflita o descanso que vem do Senhor. Assim, este lar não será apenas beneficiado pela paz, mas será canal para que outros também a experimentem. Espírito Santo, sela esta casa com uma paz duradoura, firme como muralha, forte como fortaleza e constante como o sol que nasce todas as manhãs. Que ao deitar, cada pessoa sinta descanso, ao levantar, sinta renovação e em todo tempo sinta segurança. Que as noites sejam livres de pesadelos, que os dias sejam cheios de leveza e que os momentos de dificuldade sejam enfrentados com serenidade. Espírito Santo, que esta paz inabalável seja o maior testemunho de que o Senhor reina sobre esta casa, pois mesmo em tempos de tempestade, a tua presença é o porto seguro que jamais será abalado. Espírito Santo, eu clamo para que o Senhor derrame sobre este lar a tua unção de cura, capaz de alcançar tanto o corpo quanto a alma, tanto o físico quanto o espiritual. Muitas vezes, as dores visíveis são tratadas, mas as feridas invisíveis permanecem abertas, corroendo a esperança e enfraquecendo a fé. Espírito Santo, visita agora cada pessoa desta casa e toca no mais profundo de seu ser. Se há enfermidades alojadas nos ossos, nos órgãos ou no sangue, que sejam desfeitas pelo teu poder. Se há feridas emocionais que consomem a alegria e roubam o ânimo, que sejam curadas com tua presença restauradora. Que cada gemido silencioso se transforme em cântico de vitória, porque o Senhor é o médico dos médicos e o restaurador das almas cansadas. Espírito Santo, toca nas memórias que ainda causam dor e traz alívio para lembranças que se repetem como ecos de sofrimento. Muitos vivem aprisionados em recordações de rejeição, de abandono ou de perdas que nunca foram superadas. Mas eu clamo que o Senhor coloque bálsamo sobre essas áreas e transforme cicatrizes em testemunhos. Espírito Santo,
Cura a mente que foi afetada pela ansiedade, pelo medo constante ou pela depressão. Restaura a alegria de viver, a confiança de que o futuro pode ser diferente e a força de se levantar todos os dias com esperança. Que as emoções sejam reordenadas, que o coração seja limpo da amargura e que a alma encontre repouso em tua presença. Espírito Santo, eu peço também a cura física que só o Senhor pode realizar. Onde os médicos disseram que não há solução, mostra que o teu poder é ilimitado. Onde exames apontaram doenças incuráveis, traz reversão. Onde o corpo está fraco, traz vigor. Espírito Santo, visita as enfermidades crônicas, toca nos que sofrem com dores constantes, restaura os que perderam mobilidade, fortalece os que vivem sob diagnósticos pesados. Que cada célula seja alinhada à perfeição que o Senhor criou, que cada sistema volte a funcionar plenamente e que cada corpo seja testemunho vivo de que o poder do Senhor não conhece impossíveis. Espírito Santo, toca também na saúde espiritual desta casa. Muitos já não conseguem orar, já não encontram forças para buscar a tua presença e sentem como se a fé estivesse se apagando. Mas eu clamo, renova o espírito de cada pessoa. Que os que estavam abatidos se levantem, que os que estavam desanimados encontrem nova disposição, que os que estavam afastados retornem ao caminho da fé. Espírito Santo, faz desta casa um hospital espiritual, onde cada coração abatido seja restaurado, onde cada alma cansada seja fortalecida e onde cada vida encontre novamente propósito e sentido. Espírito Santo, cura os relacionamentos feridos dentro desta casa. Se houver famílias divididas por mágoas, casamentos enfraquecidos por falta de diálogo ou amizades destruídas por mal-entendidos, que o Senhor entre como reconciliador. Espírito Santo, quebra o orgulho que impede o perdão, desfaz a frieza que gera distância e substitui as feridas por vínculos de amor. Que esta casa seja conhecida não por suas brigas, mas por sua união. Não por suas lágrimas de dor, mas por seus abraços de reconciliação. Não por suas histórias de fracasso, mas por seus testemunhos de restauração. Espírito Santo, sela este lar com cura completa, interior e exterior. Que os corpos sejam fortes, que as mentes sejam sãs, que os corações sejam livres e que a fé seja inabalável. Que não reste espaço para a enfermidade, nem para o sofrimento silencioso, nem para as feridas que o inimigo tentou manter abertas. Espírito Santo, faz desta casa um território de saúde, onde a vida floresce, onde a paz permanece e onde cada pessoa pode testemunhar que o Senhor entrou, curou e transformou. Que cada passo dentro deste lar seja leve, que cada respiração seja plena e que cada dia seja vivido com a certeza de que o Senhor é a fonte de toda cura e restauração. Espírito Santo, eu clamo para que o Senhor revista cada pessoa desta casa com a autoridade que vem do alto, a autoridade que não pode ser comprada, que não pode ser dada por homens, mas que flui diretamente da tua presença. O inimigo tem se levantado com ameaças, tentações e ataques para enfraquecer este lar. Mas agora eu declaro que nenhum desses intentos prevalecerá, porque o Senhor cobre cada vida aqui com o poder de resistir e a ousadia de se posicionar. Espírito Santo, unge cada mente e cada coração, para que não se dobrem diante das pressões, mas permaneçam firmes como guerreiros de pé na batalha. Que cada palavra dita pelos moradores desta casa seja carregada de autoridade espiritual, capaz de quebrar correntes, silenciar acusações e mudar atmosferas. Espírito Santo, eu clamo para que cada pai e cada mãe desta família sejam fortalecidos como sacerdotes de autoridade sobre seu lar. Que não falem apenas como provedores de necessidades físicas, mas como vozes espirituais que decretam proteção e vitória. Espírito Santo, unge suas palavras para que tenham peso no mundo espiritual,
para que, quando intercedam, os céus se movam e, quando repreendam, o inimigo recue. Que eles não vivam como alvos indefesos, mas como guardiões que se levantam em oração com coragem, discernimento e poder. Espírito Santo, dá-lhes a clareza de enxergar além das aparências, percebendo ciladas ocultas e bloqueando estratégias malignas antes que se manifestem. Espírito Santo, reveste também os filhos desta casa com autoridade para resistir às pressões externas. O mundo tenta impor padrões que corrompem, tenta seduzir com caminhos fáceis que levam à destruição. Mas eu clamo para que eles sejam fortalecidos para dizer não ao mal e sim à verdade. Que cada jovem, cada criança e cada adulto desta família carregue em si a marca da tua presença, vivendo como testemunhas da luz em meio à escuridão. Espírito Santo, não permitas que eles sejam influenciados pelas trevas. Pelo contrário, que sejam eles os que influenciam, levando paz, fé e esperança aonde forem. Que sejam reconhecidos como pessoas de autoridade, não pelo que dizem de si mesmos, mas pelo que o Senhor estabelece neles. Espírito Santo, eu clamo para que este revestimento de autoridade se manifeste também nos momentos mais difíceis. Quando o inimigo tentar lançar medo durante a noite, que cada morador tenha ousadia para declarar vitória. Quando pensamentos de derrota surgirem, que eles se levantem com a palavra na boca, proclamando vida e esperança. Espírito Santo, dá a cada pessoa a coragem de enfrentar gigantes, de derrubar muralhas, de resistir às setas inflamadas. Que não recuem, que não se calem, que não desistam, mas que permaneçam de pé, porque o Senhor é a força deles e a autoridade que os sustenta. Espírito Santo, estabelece neste lar uma consciência clara de que a autoridade não é apenas proteção, mas também missão. Que cada pessoa desta casa entenda que foi chamada para se posicionar, para interceder, para lutar em oração, não apenas por si, mas também por outros. Espírito Santo, desperta neles o espírito de intercessores, que clamam por vizinhos, por amigos, por familiares distantes. Que cada oração feita neste lar seja como uma flecha lançada contra as trevas, abrindo caminhos e trazendo libertação. Espírito Santo, que este lar seja reconhecido como base de autoridade, um lugar onde o inimigo não entra, porque sabe que aqui existem guerreiros espirituais. Espírito Santo, sela este revestimento de autoridade sobre cada morador desta casa. Que os olhos deles brilhem com coragem, que a voz deles carregue firmeza, que os passos deles revelem convicção, que o inimigo, ao tentar se aproximar, reconheça que aqui não há espaço para opressão, porque cada vida está guardada e revestida pelo poder do Senhor. Espírito Santo, que esta casa seja lembrada como território de vitória, onde cada pessoa não apenas sobrevive às batalhas, mas vence de cabeça erguida, proclamando que maior é o que está neles do que o que está no mundo. Que esta autoridade se mantenha firme e crescente todos os dias, até que nenhum ataque maligno seja capaz de prevalecer contra este lar. Espírito Santo, eu clamo para que esta casa seja selada de forma definitiva pela tua presença. Tudo o que foi colocado diante de ti em cada palavra desta oração, eu creio que já está sendo respondido pelo teu poder. Que os moradores desta casa jamais se esqueçam que não caminham sozinhos, mas que estão sob a cobertura do Senhor dia e noite. Espírito Santo, estabelece aqui um pacto de proteção e vitória, para que em todas as áreas da vida deles seja visto o teu agir. Que os inimigos que tentaram se levantar nunca mais tenham força, porque este território foi entregue totalmente a ti. Espírito Santo, que cada palavra dita até aqui se torne decreto no mundo espiritual. Que a limpeza realizada neste lar permaneça firme, que as cadeias que foram quebradas nunca mais sejam reconstruídas, e que as portas abertas pela tua presença jamais sejam fechadas. Espírito Santo,
Eu clamo para que cada membro desta família viva uma transformação contínua, marcada não apenas por este momento de oração, mas por uma jornada diária de comunhão contigo. Que este lar seja lembrado como altar vivo, onde o fogo nunca se apaga e onde a vitória é celebrada todos os dias. Espírito Santo, eu peço que os sinais da Tua presença sejam evidentes nesta casa, que os moradores tenham sonhos restauradores, noites tranquilas e dias cheios de esperança, que os relacionamentos sejam firmados em amor e respeito, que as decisões sejam guiadas pela Tua sabedoria e que cada passo seja direcionado pelo Teu cuidado. Espírito Santo, não permita que este lar volte a ser alvo fácil do inimigo, mas cobre-o com muralhas espirituais que o mantenham firme e seguro. Que cada visitante que entrar aqui perceba imediatamente a diferença e sinta a paz que só o Senhor pode dar. Espírito Santo, fortalece a fé de cada pessoa desta casa para que eles não vivam apenas de experiências passadas, mas de uma busca constante e profunda pela Tua presença. Que as palavras desta oração sejam combustível para uma vida nova, uma vida onde a esperança nunca se apaga, onde o medo não governa e onde a vitória é realidade. Espírito Santo, guia cada um dos moradores a permanecer firmes, a resistirem às tentações, a vencerem as batalhas e a não se esquecerem de que o Senhor sempre estará ao lado deles. Espírito Santo, que esta oração seja também um testemunho de que o poder do Senhor é real e presente. Que outros lares sejam impactados por este clamor, que outras famílias sejam restauradas ao ouvirem estas palavras, e que este momento se multiplique em bênçãos sobre todos os que se aproximarem com fé. Espírito Santo, levanta cada pessoa desta casa como farol em meio às trevas, como testemunho vivo de que a vitória vem pela Tua presença. Que a vida deles seja inspiração para outros e que a Tua glória seja vista em cada detalhe. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu entrego esta casa, esta família e este ambiente em Tuas mãos poderosas. Eu declaro que a limpeza espiritual foi feita, que as forças do inimigo foram quebradas e que a paz do Senhor agora reina aqui. Nada e ninguém poderá apagar o selo do Senhor sobre este lar. Que cada coração esteja em descanso, que cada mente esteja livre e que cada vida esteja em plena comunhão contigo. Espírito Santo, recebe este clamor e continua agindo neste lugar, porque o Senhor é bem-vindo aqui hoje e para sempre. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradeço esta oportunidade. Amém. Meu amigo e minha amiga, após esta oração, creia que a presença do Espírito Santo já entrou na sua casa, trazendo limpeza espiritual, quebrando as forças do inimigo e estabelecendo paz, restauração e vitória sobre cada área da sua vida. O que parecia impossível começou a ser transformado, porque quando o Espírito Santo age, não há escuridão que permaneça e não há corrente que resista. Este é o resultado da fé, um lar renovado, protegido e cheio da presença de Deus. E se você deseja continuar se aprofundando nesse relacionamento com o Espírito Santo, temos preparado um e-book que pode edificar ainda mais a sua caminhada e fortalecer a sua fé. É um recurso feito com amor para ajudar este canal a continuar alcançando vidas e também para que você tenha palavras de poder sempre ao seu alcance. O link deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. E se este vídeo te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Não se esqueça de compartilhar seu pedido de oração nos comentários abaixo. Queremos orar por você. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre a sua vida. Até o próximo vídeo.